Então, para criar malha, nós podemos criar de duas formas. Primeiro, eu posso criar trabalhando com a borda interna da folha. Então, a hora que eu vim aqui em GeoIncra terceira edição, malha, eu posso clicar na borda interna. E ele já vai configurar aonde vai ser inserida a nossa malha de coordenadas. Mas como nós temos as assinaturas, tabelas, temos várias informações, nós podemos criar a malha delimitando onde nós queremos inserir a malha. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma polilinha delimitando o limite da malha. Então, se eu vim aqui, olha, posso ligar daqui até aqui, aqui, olha, pegar somente onde eu quero que crie a malha de coordenadas. Então, aqui, olha, eu posso pegar perpendicular. Então, sempre aqui, olha, é interessante essa barra aqui de ferramentas para a parte de precisão. Então, aqui eu posso, ó, pegar aqui em cima, para ficar bem rente aqui a nossa tabela, as assinaturas aqui dos confrontantes. Então, vocês viram, sempre usando as precisões. Então, voltei aqui no início, dou um Enter e ele sai da ferramenta. Então, se a gente der um Zoom Extend aqui, em exibir extensão, olha, vocês vão ver, aqui, ó, selecionando aqui o limite, onde nós queremos criar a nossa malha de coordenadas. Então, depois de criar o limite, vamos vir aqui em GeoIncra terceira edição, malha. E vamos clicar nesse limite. Como eu falei para vocês, pode ser esse limite ou então a borda interna da nossa folha. Tá certo? Então, vou clicar aqui no limite. E ele já trouxe as informações onde vai ser inserida a malha de coordenadas. Aqui no Métrica Topo, nós temos 3 tipos de malha. Nós temos linhas contínuas, que é o que vocês estão visualizando. Temos cruzetas, que vocês podem aumentar ou diminuir a porcentagem. E linha da borda, que também vocês podem aumentar ou diminuir a porcentagem. Então, eu posso vir aqui e colocar 30, eu posso colocar 40, ou eu posso colocar aqui 20, tá certo? No nosso caso, nós vamos trabalhar com linha contínua. Aqui do lado direito, percentual de escala. Vocês podem definir percentual de escala a cada 10%. Então, ele vai ficar 10% da nossa escala. Como a nossa escala está 1 para 2.500, 10% dessa escala, a nossa malha vai ficar a cada 250 metros. Se vocês desejarem, pode aumentar ou diminuir essa porcentagem, esse percentual. Ou então, vocês podem até mudar em dx e dy. Aqui em dx e dy está 250, 250. Mas vocês podem vir aqui e alterar essas informações. Se eu colocar aqui 100, ele já muda. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com um percentual de escala 10%. Então, nossa malha vai ficar a cada 250 metros. Aqui é a coordenada que originou a nossa malha. Então, a partir dela, ele vai contando 250, 250, tanto para superior quanto para a direita, para criar a nossa malha. E a malha, ela pode sobrepor o nosso perímetro? Não, porque senão ficam informações sobrepostas. Então, aqui em ilhas, nós podemos criar uma ilha ou então selecionar um objeto e ele já afasta essas informações. Então, vocês podem utilizar essas duas opções. Aqui em criar, ele cria, você pode criar uma polilinha delimitando a ilha. Então, se eu vim aqui, ó, criar. Eu posso até desligar o Snap para não atrapalhar e eu posso criar uma polilinha, olha, passando no limite onde eu não quero que crie a malha de coordenadas. Por quê? Para não sobrepor os textos, os vértices, as informações do nosso processo. Então, aqui eu posso vir aqui, olha, e criar uma polilinha. Depois dessa polilinha, eu descarto ela. Ela só foi para delimitar a nossa malha de coordenadas. Termino, ó, nem preciso fechar ela, só dá um Enter. E aqui, olha, é dessa forma que vai ficar a nossa malha. Então, ela não vai sobrepor esse polígono, essa polilinha que nós acabamos de criar. Vocês podem, então, como eu falei para vocês, utilizar a opção criar, que é o que nós fizemos, ou então selecionar e vem e clica no perímetro do imóvel. Daí, o que tiver configurado como tolerância de afastamento, ele vai afastar toda a malha. Mas vocês podem ver o que fica melhor para vocês. No meu caso, eu gosto de criar a polilinha, que ela já não deixa nenhum texto sobreposto. Então, não preciso me preocupar com os confrontantes. Então, eu já crio a polilinha, passando em cima, olha, aonde eu quero deixar o limite. Aqui, vocês podem também definir a camada. Aqui já está padrão de acordo com o INCRA. A camada grid, a cor. Nós podemos ir aqui na aba texto e configurar como nós queremos apresentar as coordenadas. Então, aqui, ó, estilo de texto, standard, que é fonte Arial.
A escala que nós estamos trabalhando, 2.500, de acordo com a nossa folha. A plotagem, 2, para já sair com tamanho de 2 milímetros no momento da impressão. E aqui, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com latitude e longitude. Então, latitude e longitude. E ele vai pedir para definir as georreferências, ó, UTM, SIGA, SUS 45. Ok. Então, ele já configurou. Aqui já tem as informações de prefixo. Sufixo e casas decimais são para configurações de UTM, que não é o nosso caso. Então, por isso que aqui, mesmo a gente configurando, ele não vai apresentar quando for na opção latitude e longitude. E aqui, posição das cotas, nós vamos colocar nos 4 cantos. Então, vamos deixar ambos e ambos. Depois de tudo organizado, eu posso tornar essa configuração padrão para utilizar nos próximos trabalhos. E agora, quando a gente já configurou tudo, vamos clicar no OK. Cliquei no OK e ele já criou a nossa malha de coordenadas, respeitando esses limites, conforme nós definimos a nossa polilinha. Por isso que é importante definir ilhas, para não precisar depois ir cortando a malha manualmente, explodindo o bloco. Então, agora, eu posso vir aqui em apagar, selecionar a nossa polilinha e dar um Enter para apagar a polilinha de limite. Eu também posso apagar a polilinha que foi feita para limite da malha. Então, se por um acaso você desejar, pode apagar também.